Fala aí galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo. E ó, no review de hoje eu vou trazer para vocês esse encadernado aqui que acabou de ser lançado nas bancas, tá? X-Men Atração Fatal Volume 1, tá? Isso aqui é X-Men da década de 90, galera. Foi uma das melhores épocas aí para os mutantes. Muita gente começou a ler, começou a colecionar quadrinhos nessa época, porque aqui no Brasil tava rolando X-Men, o desenho, né? Que teve, então uma galera começou a comprar os gibizinhos na época. Esse encadernado aqui, galera, é uma republicação da Panini de histórias que saíram aqui, ó. Eu peguei lá na minha coleção, saíram aqui em formatinho, mais ou menos aí em 1996, tá? Ó. Então as histórias desse encadernado aqui saíram aqui no Brasil por volta de X-Men 90, de 90 até X-Men número 93, né? E agora em formato americano, ó, vocês podem ver que o tamanho, pô, é bem melhor, né? Tamanho bem legalzão, com lombada quadrada, para quem gosta aí de guardar na coleção, né? Então, para você que está começando a colecionar agora, ou para você que é um fã, um leitor de quadrinhos recente que não tem essas formatinhos na sua coleção, né, e não leu Atração Fatal, eu recomendo muito você comprar esse encadernado, tá? Porque realmente é uma grande saga dos X-Men. Na verdade é uma estratégia que a Panini tem feito. Ela tem republicado as grandes histórias dos X-Men nesse formato de encadernado, né? Então é uma grande oportunidade para os novos leitores acompanhar o histórico, né, dos X-Men e essa fase tão legal dessa época aí da década de 90 em que os X-Men faziam muito sucesso, tá? Mais ou menos, galera, na década de 90 as outras equipes de super-heróis tipo Vingadores, Quarteto Fantástico e outros grupos não bombavam muito, tá? O que vendia mesmo na década de 90 era X-Men, tá? Por causa do desenho da TV, muita gente ficou fã, né? E muita gente começou a colecionar nessa época. E é uma época muito legal, tem histórias muito legais, e eu vou dar uma viajada aqui com vocês aqui nessa revista, tá? Então tá aí, ó, a gente tem a capa, tá? Isso aqui, galera, é John Romita Jr. desenhando. Eu gosto muito do John Romita Jr., tá? E essa capa, particularmente, é uma capa que eu gosto pra caramba dele, tá? A gente não viu ela aqui no Brasil, né? A gente não teve ela aqui no Brasil, como vocês podem ver aqui nos formatinhos, ó. Não teve essa capa aqui no Brasil. Era uma capa dupla, bem legal, né? Mais ou menos para passar para vocês o que rolava aqui nessa época de Atração Fatal, tá? Acontece logo depois de Programa de Extermínio. Como eu falei, a Panini tem republicado todos esses encadernados. Então teve Gênese Mutante, volume 1 e 2, teve também Programa de Extermínio e agora Atração Fatal, tá? Então, para você que não pegou essas edições que eu tô falando, Gênese Mutante, Programa de Extermínio, eu vou te passar mais ou menos o que eram os X-Men nessa época, tá? Aí, os X-Men, galera, estavam divididos em duas equipes, equipe dourada e equipe azul, tá? E, além disso, tinham mais 3 grupos mutantes. X-Factor, que era um grupo do governo, liderado pelo Destrutor, X-Force, que eram os antigos Novos Mutantes, liderado pelo Cable, e o Excalibur, né? E essas sagas que eu falei, Programa de Extermínio e essa daqui também, Atração Fatal, juntaram todas essas equipes, galera, na época. E foi maneiro demais isso aí, tá? Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos aí alguns detalhes da arte. Ó, o encadernado ele começa... para vocês terem uma ideia, o Bishop tinha acabado de entrar nos X-Men, tá? Ele estava bem recente nos X-Men. A gente tem 2 histórias dos X-Men pelo Brandon Peterson, o desenhista. Não é um desenhista tão legal, meio que um desenhista que copiava assim a arte do Jim Lee, né? Isso fica bem visível assim nas histórias, mas tá maneirinho, né? Não tá tão ruim assim.
Então a gente tem duas histórias do Brandon Peterson com os X-Men lutando contra os Acólitos, que era um grupo de seguidores do Magneto, liderado pelo Fabian Cortez, tá? Vocês estão vendo aí uns previews aí da arte, tá? E após essas duas histórias, galera, a gente entra em 5 histórias do X-Factor, tá? Nessa época, a formação do X-Factor era essa daqui, ó. O Destrutor era o líder da equipe e tinha Polaris, Homem Múltiplo, o Fortão, Lupina e o Mercúrio, tá? Era um grupo controlado pelo governo. E quem desenhava nessa época, galera, era ninguém menos do que Joe Quesada, tá? Ó, a original americana foi publicada em 92, então, ou seja, há mais de 20 e poucos anos atrás, né? 92, 20 e poucos anos, quem desenhava era o Joe Quesada, que hoje é o grande chefão da Marvel, tá? E a arte dele nessa época era muito, muito legal. Eu adorava ler as histórias do X-Factor por Peter David, né? Que é um grande roteirista que trabalha com X-Factor até nos dias atuais. Mas essa foi uma fase muito legal, tá? Inclusive, galera, a primeira história desse encadernado do X-Factor, acho que não foi publicada aqui no Brasil. É uma história em que o grupo está conversando com o Leonard Samson, que é um psiquiatra, e aí você tem um pouquinho de cada personagem do grupo, né? Você tem um pouquinho da personalidade de cada personagem do grupo. É a primeira vez que a Polaris aparece com esse uniforme, né? Então eu não lembro dessa história ter saído aqui no Brasil. Eu lembro que quando a gente leu X-Factor aqui, a Polaris já estava com esse uniforme, né? Então eu não lembro dessa história ter saído aqui no Brasil. Na primeira história eles estão conversando com Leonard Samson, tentando se recuperar dos eventos aí de programa de extermínio. Na segunda história a gente tem a aparição do Random, que é esse mutante aqui, ó. Olha como é que a arte do Joe Quesada tá muito maneira nessa época, né? É um personagem bem legal também da década de 90, esse Random. E depois eles começam a se envolver com uma parada que tá rolando lá em Genosha, tá? Eles vão até Genosha entregar um grupo lá e começam a ver que algumas coisas lá em Genosha não mudaram. Então, é mais ou menos, não tem muito a ver com Atração Fatal, é mais ou menos um preview. É mais para você se ambientar e no próximo volume você tá por dentro de tudo que está acontecendo, tá? Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês essa mesma história publicada no formatinho, tá? Deixa eu só achar ela aqui. Aqui, ó. Então, saca aí só a diferença, ó. Tá vendo? Então, realmente é outro nível de qualidade. Por mais que você consiga ainda achar esses formatinhos em algum sebo, alguma coisa assim, eu acho que realmente compensa mais você pegar essa edição no formato americano, né? Então, como eu falei para vocês, a primeira história não apareceu. Provavelmente não foi publicada aqui no Brasil porque era uma historiazinha meio boba, né? Mas importante. Então acho que até essa história era inédita. Esse uniforme da Lorna era todo feito com uma liga metálica e ela podia também manipular ele. Isso aí foi bem maneiro na época, né? O desenho do Joe Quesada tá muito legal, tá? Então depois dessas 5 histórias, das 2 primeiras histórias dos X-Men, das 5 histórias de X-Factor, a gente tem aí o número 300 dos X-Men, né? Onde ocorre aí um combate, ó, começa aqui, ó, tá aqui a capa dela no formatinho, tá vendo? E é uma edição de aniversário, por isso tem mais páginas, desenhada pelo John Romita Jr., que voltou depois de um bom tempo afastado dos X-Men. Então foi, pra galera que lia X-Men há muito tempo, foi muito legal ver ele de volta. A arte dele nessa época estava muito, muito legal mesmo. Eu sou muito fã do John Romita Jr., né? E aqui a gente tem um combate dos X-Men contra os Acólitos, né? Da equipe dourada, com participação do Wolverine, do Ciclope, né?
coordenando um ataque contra os acólitos. Arte muito legal, uma história muito maneira, tá? Realmente vale muito a pena você pegar essa edição e ler, tá? Olha aí, X-Men da década de 90, uma parada muito maneira mesmo, tá? Não vou contar muito mais detalhes da história para não perder a graça, tá? Mas se você está querendo comprar, eu acho que vale muito a pena, tá? E aí a gente tem depois um epílogo, de novo pelo Brandon Peterson, tá? E acabou a história. E legal é que aqui eles colocaram alguns extras, ó, a capa do encadernado, X-Men Atrações Fatais, né? Aqui essa capa era do Bill Sienkiewicz. Aí a gente tem algumas pin-ups aqui, né? Algumas imagens do Magneto. Ó, uma capa da Wizard com os X-Men. Se eu não me engano é Andy Kubert desenhando. Ó, aqui a gente tem um pôster do Greg Capullo, atual desenhista do Batman, tá? Na época que ele desenhou o X-Men. Também gostava muito da arte dele. Na verdade, nessa época que ele desenhava X-Force, tá? Aqui tem o outro pôster dele, que inclusive é a minha camisa. Não sei se vocês repararam. Tá? E uma parada muito legal que eles fizeram aqui, galera, é que eles colocaram alguns cards, tá? Na década de 90, isso aqui foi uma febre, né? Os cards colecionáveis. E isso daqui era a coleção de cards da época que mostrava parte da Atração Fatal, né? Que foi uma saga que marcou bastante nos quadrinhos, né? Então a gente teve a Atração Fatal na coleção Marvel Universe, teve a Atração Fatal também na coleção Flair Marvel, depois na coleção Fleer Ultra X-Men, né? Eu tenho também isso aqui em card, galera. Eu tenho uns 3 fichários com uma centena de cards. Até pretendo mostrar isso aí se a galera se interessar no vídeo, tá? Então os extras são esses aí. O legal, galera, é que as edições americanas nessa época vinham com card holográfico. E vocês vão poder ver isso nos extras aqui, tá? Aqui tem mais outra capa do encadernado mais recente, de Atrações Fatais, né? E aqui a capa do X-Factor Visionários do Peter David. Então os extras assim bem legais, né? Então é isso aí, galera. Eu acho que vale muito a pena se você comprar esse encadernado aqui, tá? É um excelente material para você ter na sua coleção. Isso aqui é X-Men, década de 90, histórias muito legais, né? E um prelúdio para o volume 2, né? Que vai acontecer uma parada muito sinistra e vocês vão ver no próximo review aí, tá? Então, recomendo aí X-Men, Atração Fatal, encadernado aí lançado pela Panini. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, galera? Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em curtir, tá? Se você é novo aqui no meu canal, inscreva-se aqui, tá? É só clicar aqui em cima no ícone da Toys Travels, inscreva-se aí no canal. Eu tenho vídeos sobre quadrinhos todos os sábados, tá? Às quintas-feiras eu faço review de figuras de ação e aos sábados eu faço review de histórias em quadrinhos que estão nas bancas, tá? Então se você gostou do review, se você se interessou pela arte, pela revista, passa na banca, compra, lê, depois vem aqui embaixo nos comentários e conversa aí, posta no seu comentário o que você achou, tá? Se você era fã dos X-Men nessa época, se você comprou agora o encadernado e está começando a ler, tá? Posta para mim aí nos comentários se você também leu a revista e está com alguma dúvida dessa época, alguma coisa que menciona nas edições anteriores, pode me perguntar, tá? E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima.